muita gente, ou a população em geral, não consiga, talvez, identificar a corrupção, porque ela tem várias interpretações. Mas, em suma, é o desvio de poder confiado para fins ilícitos. Eu definiria corrupção como todo aquele ato que envolve duas ou mais pessoas, na qual uma dessas pessoas paga a outra parte, quer em termos monetários ou como pode ser em termos materiais, algo de forma ilícita para que a outra parte realize aquilo que devia o fazer sem nenhum pagamento ilícito. A questão da corrupção tem a ver também com algo muito intrínseco ao indivíduo, que é a componente moral, que é a componente de integridade, que é a componente de princípios, porque a nossa forma de estar sobre o que é que nós fazemos, o que é que nós fazemos como indivíduos, tem muito a ver com o ambiente familiar, em primeiro lugar, o ambiente social, depois o próprio local de trabalho. Existem pesquisas feitas, portanto, em Moçambique e apontam, portanto, essencialmente para 5 a 6 setores afetados do Ministério do Interior. Vamos a falar das polícias, não é? Vamos a falar igualmente do setor de finanças, refere-se ainda, portanto, ao setor tanto da justiça, da educação e, portanto, da saúde. Os atos mais comuns, principalmente, é o suborno, na qual a população ou a pessoa suborna para ganhar um documento mais rápido, para ter um entendimento mais rápido, para precaver-se de uma multa. Então o suborno é o ato mais vulgar, é a manifestação mais vulgar. Essas situações têm a ver um pouco também com a ética, não é? Porque na verdade nós sabemos que, por exemplo, se a polícia nos interpela na via pública, estou a falar da polícia de trânsito, se o indivíduo ciente de que infringiu uma regra e por via disso, para que não sofra a sanção, portanto tira, vamos lá, algum dinheiro que naquele momento traz e ofereça ao agente da polícia para seguir, portanto, o seu caminho, que sem sofrer qualquer sanção, neste caso, pensamos que é uma situação, digamos que evidente, até o próprio cidadão sabe que aquele ato, digamos que é errado, não pode proceder daquela forma, não é? Poderá eventualmente não estar ciente de que aquilo constitui um ato de corrupção, mas está ciente, portanto, que é um ato contrário, digamos que, às boas práticas, portanto, de convívio social. Nós sabemos que a corrupção destrói todo um processo de desenvolvimento e nós estamos no combate à pobreza e quando temos práticas corruptas, estas práticas corroem e atrasam este processo. Há uma ligação direta entre corrupção e pobreza em Moçambique. Quer dizer, quanto maior for a corrupção, maiores são as probabilidades das classes mais desfavorecidas continuarem numa situação de pobreza e ainda aumentarem o seu nível de pobreza. Com isso quer dizer que as pessoas que estão numa situação de pobreza, por causa da corrupção, elas são obrigadas a pagarem valores extras para adquirir um determinado serviço. Educação, saúde, para tratar qualquer que seja o documento. Em termos de consequências graves na população, é que a corrupção limita os investimentos, limita o próprio desenvolvimento. Se nós formos a ver, por causa da corrupção, temos hoje em dia escolas sem carteiras, as vias de acesso não transitáveis. Então existem várias consequências. A saúde, por exemplo, não é? A saúde, o nível de infraestruturas da saúde estão muito longe da população. Há pessoas que percorrem cerca de 50 quilômetros para dirigir-se a um centro de saúde. Isso é devido, de outra parte, à própria corrupção. É preciso, em primeiro lugar, que haja um real cometimento de todas as esferas da sociedade na questão de combate à corrupção. O governo tem que querer, o setor privado tem que querer, a sociedade civil tem que querer. As instituições estão lá, estão criadas, mas elas não estão a funcionar. Por que elas não funcionam?
Por um lado, pode ser porque as pessoas ainda não se apropriaram, então é preciso fortalecer mais, com maior divulgação, maior sensibilização, para que as pessoas se apropriem disso. Mas, número 2, é preciso que esses mecanismos funcionem através do estabelecimento de mecanismos de sanção. Quando nós começamos a implementar a Estratégia Global da Reforma e a Estratégia Anticorrupção, havia um grande sentimento e percepção de impunidade a nível do aparelho do Estado. Foi quando nós começamos a introduzir medidas de maior responsabilização nos nossos funcionários e agentes. E, anualmente, editamos relatórios sobre a situação disciplinar, para sabermos quantas infrações foram cometidas pelos funcionários. Tipificamos as infrações e, na tipificação, encontramos situações de suborno, de desvios de fundos, de roubos, de prática de outro tipo de irregularidades. Porque nós não combatemos a corrupção per si. A corrupção é parte do processo de edificação de uma cultura de integridade. Na cultura de integridade nós vemos as várias componentes, desde a moral, a ética, a deontologia, a observação da legalidade. Todos esses aspectos dão-nos uma forma de estar na administração pública que nós almejamos. Nós sabemos que a corrupção não ocorre apenas dentro da administração pública. Há sempre um corruptor e um corrompido. Então, o papel de toda a sociedade civil, do setor privado, das ONGs e dos mídias foi fundamental no nosso processo. Porque é fundamental sensibilizar. Há todo um esforço do Estado moçambicano, neste caso por via do Governo da República, no sentido de, por um lado, aprovar instrumentos legais, não é? Tendentes, portanto, ao combate a este mal. Por outro lado, também, a criação deste Gabinete Central de Combate à Corrupção já é, digamos que, uma manifestação clara e o cometimento, portanto, do Estado moçambicano nessa mesma luta. O combate passa necessariamente por dois prismas, não é? A componente preventiva e outro a componente, portanto, repressiva. E há um esforço muito grande que tem sido levado nesse campo, quer por parte aqui do Gabinete Central de Combate à Corrupção, quer por via de realização ou ministração de palestras a diversos níveis, em diversos setores e a diversas camadas, portanto, etárias, e quer ainda por via de ações de formação que têm sido levadas a cabo por nós. Temos formado formadores, por forma que eles transmitam estas mensagens, portanto, para as populações. Em Moçambique há vários esforços que estão sendo feitos para o combate à corrupção. Esses esforços podem ser classificados a vários níveis. Por um lado é o nível político, onde há uma legislação que foi aprovada. O outro nível é o nível da operacionalização, onde existem algumas instituições estabelecidas, no caso concreto o Gabinete de Combate à Corrupção. Esses esforços existem, no entanto, pecam todos eles nesta última componente, que é da implementação prática dessas ações, tanto ao nível do governo, assim como dos mecanismos criados, tanto quanto ao nível dos cidadãos, das organizações da sociedade civil e do setor público, na implementação das ações, quer de monitoria, assim como de combate à pobreza, têm sido muito fracos. Há um compromisso, há visibilidade no trabalho que nós estamos a fazer, mas sentimos que ainda os desafios continuam, porque corrupção tem a ver também com a forma de ser, de estar de um indivíduo, e alterar comportamentos, atitudes, para além de introduzir sistemas administrativos, a componente de punição, prevenção, sensibilização, é uma componente formativa e leva o seu tempo. Em Moçambique nós temos um dilema que, quanto mais for perto da cidade, há mais conhecimento, e quando tentamos mais afastar-nos, o conhecimento também vai baixando o seu nível, não é? Eu quero dizer que a população que reside principalmente em grandes cidades, né? Grandes cidades ou em grandes vilas, tem conhecimento sobre a corrupção, né? Mas quando estamos mais afastados, mais para as zonas recônditas, então esse nível de percepção também diminui, o que faz com que a população luta-se mais a nível das cidades em relação à zona rural. O desafio passa necessariamente pela divulgação da lei, portanto, da proteção
de denunciantes, testemunhas e demais intervenientes processuais. As pessoas têm esse receio, de facto, e é um receio legítimo. No sentido de apresentarem uma denúncia e sofrerem represálias por isso. Com base nesta lei, essa situação, portanto, ficará, digamos que, de todo afastada, porque a mesma já fixa pressupostos muito claros sobre a forma como se irá proceder essa proteção. Portanto, penso que aí ficará salvaguardada quer a integridade do ponto de vista físico até da própria pessoa, a identidade da própria pessoa, portanto, tudo isso será salvaguardado e, portanto, só por essa via também é que lograremos alcançar, se calhar, os objetivos que nos propomos. Não é? A população pode denunciar através dos gabinetes centrais de combate à corrupção a nível da cidade de Maputo, através do número, temos lá um número de denúncias, também a nível das províncias, através dos gabinetes de combate à corrupção a nível das províncias. Para além, pode também a nível de distrito denunciar junto às autoridades locais, que temos já os comandos distritais, temos as procuradorias, são sítios onde a população pode denunciar, pode fazer a sua queixa e pode ser resolvido o caso de corrupção. Um cidadão tem que saber, quando vai procurar um serviço, se tem que pagar taxas, quais são os valores daquelas taxas. Nós temos que afixar o valor das taxas. Se tem que pagar por um serviço, quanto é que custa aquele serviço? E se não estiver satisfeito, se houver extorsão, onde é que ele se deve dirigir? Um cidadão informado, ele tem mais capacidade de poder defender-se e de poder também evitar, portanto, instigar a uma prática corrupta. E ele entender que, olha, este é o meu direito. Se este serviço não me está sendo providenciado como deve ser, eu tenho todo o direito de reclamar e que vou ser atendido. E que a minha reclamação vai ser, portanto, aceita. Então, eu sinto que a nossa população está cada vez mais consciente por causa desta governação aberta e participativa, mas nós temos que continuar a criar mais mecanismos para acesso à informação. Há aqui uma cultura de estar e de pensar de que corromper é a forma mais rápida de avançar com os expedientes, de resolver o problema e de garantir que eu tenho acesso aos meus direitos e serviços. E não pode, é preciso que essa cultura seja desafiada e que mude essa cultura. Se não houvesse corrupção, mudaria muita coisa no seio da população, a própria vida, a própria condição econômica e social do próprio cidadão, o nível de provisão dos serviços básicos, não é? Teríamos mais água, mais escolas, muito equipamento nas escolas, educação de qualidade, né? Saúde de qualidade. A população deve ser um ativo vigilante naquilo que são as políticas públicas a nível dos distritos, principalmente aos planos econômicos sociais, os PESODs, porque é a partir daí que nós podemos ver se o plano foi cumprido na sua íntegra ou não. Então a população tem esse papel importantíssimo de ser vigilante nessas ações de combate à corrupção.